Bom, como eu disse, né, hoje nós vamos estar falando de Jesus, que é o segundo princípio dos 15 princípios da doutrina espírita. Antes de começar, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. Primeiro, né, só é uma imagem pouco convencional, por exemplo, diferente daquela do quadro. Alguém sabe me dizer que momento é esse? Alguém poderia, né, com pouco conhecimento que a gente tem do Evangelho, consegue interpretar que momento que essa imagem representa? Vamos ver. Eu acredito que é antes da crucifixão, Jesus orando no monte e os apóstolos dormindo. Isso mesmo, ó, 10 para a Renilde. Esse é o momento em que Jesus estava orando no Horto das Oliveiras. Quando eu fui procurar uma imagem de Jesus, né, entre várias que a gente tem, para mim é muito significativo, porque eu lembro que uma vez eu sonhei de estar no plano espiritual e ver um quadro muito belo, justamente nesse momento. Jesus orando no Horto das Oliveiras. E essa imagem, né, é um pouquinho diferente, menos convencional do que as outras, na representação de Jesus, diferente daquele quadro que a gente tem muito, desde criança, às vezes nos acompanha, Jesus com cabelos longos, né, barba cerrada, olhos claros, pele clara. Por que eu comecei falando da imagem de Jesus? Porque isso é muito pouco relevante para nós. Mas é algo que até hoje se discute muito. Quando você pensa na matéria, quando você pensa em etnia, e quando você pensa na representação física de Jesus, a forma como era a sua aparência física, isso traz muitas discussões, né? E o que eu estou querendo dizer é que é o que menos importa. É como era Jesus fisicamente. Porque o que ele trouxe para nós é de uma profundidade tão grande que é muito pouco relevante. Então, qualquer outra discussão sobre Jesus que foge ao âmbito da sua mensagem, do seu código de conduta, é irrelevante. Então, eu coloquei aqui um pedacinho, né, da resposta da questão 625 do Livro dos Espíritos, né, quando é perguntado para os espíritos da equipe de verdade, que espírito poderia se tornar o guia modelo da humanidade terrestre? E é respondido, Jesus. É a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. Então, quem foi Jesus? Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, essa é uma definição muito do ponto de vista espírita. O ser mais perfeito que já encarnou em nosso planeta, que já pisou no nosso planeta. Por que a gente está esclarecendo e está reafirmando que é uma definição espírita? Porque, do ponto de vista do cristianismo, né, ao longo dos séculos, a imagem de Jesus, ela foi unificada de uma forma tríplice. Então, é Deus Pai, né, o Filho e o Espírito Santo. Que ao mesmo tempo que é trino, é quase como se fosse um. Por exemplo, eu já ouvi, né, já li em algumas escrituras, que Jesus é a encarnação ou reencarnação de Deus. E a gente sabe que, de acordo com o que a gente já estudou dentro da doutrina, isso não procede.
Então, primeiro, para a gente situar um pouco, a gente precisa falar um pouco da importância histórica de Jesus. Então, Jesus, do ponto de vista da história, ele é extraordinário. A gente não tem muitos fatos históricos para buscar, em termos de pesquisa, que comprovem cientificamente a passagem de Jesus na Terra. Se estuda-se muito, é um elemento, né, de vários estudos científicos, mas o que atesta a existência de Jesus é justamente o fato em que a linha do tempo é dividida em antes e depois do nascimento do Cristo. Então, os textos mais antigos sobre Jesus datam do século I, que em sua maioria é escrita por seguidores do cristianismo. Então, a gente observa ali que é natural, os seus seguidores, né? Aqueles que conviveram com ele, que fizeram registro da sua vida, da sua palavra, da sua passagem. Divide a história em 2 tempos, narrativas antes e depois do seu nascimento. Como sujeito histórico, pode ser considerado um revolucionário? Sim, porque se a gente for estudar a vida de Jesus apenas do ponto de vista civilizatório e cultural, a gente vai observar que Jesus, ele teve uma vida pautada em escolhas assertivas, né, dentro de um código moral, mas que ele criticava duramente o poder civil da sua época, tanto, né, aquele de origem judaica quanto de origem romana. Como sujeito teológico, é o responsável pela religião de maior número de adeptos do mundo moderno. E a gente está falando isso porque várias religiões acabam crescendo pelo mundo, às vezes surgem mais religiões, mas por mais que hajam diferenças, às vezes grandes e às vezes sutis, os cristãos ainda são em sua maioria no planeta, né? Por quê? Porque a gente vai pensar que a gente tem um cristão católico, a gente tem um cristão protestante na sua diversidade vamos colocar o seguinte, na sua diversidade particular da forma como cultua o Cristo. A gente tem as igrejas ortodoxas, tanto grega quanto russa. Então, o cristianismo é muito grande, ele é muito vasto. E segundo os historiadores, tão importante quanto era Jesus é o que ele dizia. Foi sua mensagem poderosa que repercutiu em todo o mundo e séculos mais tarde deu origem a diversas vertentes religiosas. Existe em algumas obras, né, espíritas, e às vezes é reproduzido, uma fala em que a doutrina dos espíritos vai ser um parâmetro, para todas as religiões. Algumas pessoas entendem como isso, que a doutrina dos espíritos poderia se tornar uma religião universal, como se tivesse uma única religião. Não dá para a gente pensar em uma única religião pela diversidade de espíritos e a forma como cada um pensa. E eu sempre gosto muito de citar o seu Honório aqui, que ele falava muito que cada pessoa estava na religião que lhe era necessária. Então, às vezes, quando a gente está falando de religião, e às vezes a gente pensa em criticar a escolha do outro, a gente tem que pensar nisso. Por mais radical que seja, por mais sensitiva que seja a orientação religiosa de alguém, aquele espírito está no lugar onde ele precisa estar para a sua própria evolução. E quando é falado que a doutrina dos espíritos vai se tornar um parâmetro para a maioria das religiões, é pela forma como o espiritismo trata não só no seu aspecto religioso, mas também no aspecto filosófico e científico, a mensagem de Jesus. Então, o espiritismo ele veio para reforçar tudo aquilo que o Cristo nos trouxe anteriormente. Da mesma forma que o Cristo diz, eu não vim para destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, a doutrina dos Espíritos também veio para esclarecer muito daquilo que Jesus disse. E por que a gente fala esclarecer? Porque depois de tantos séculos,
foi se reproduzida muitas vezes de maneira equivocada. O Evangelho de Jesus foi reescrito nas mais, vamos dizer assim, nos diferentes poderes religiosos, para adaptar a interesses terrenos, para adaptar, às vezes, a interesses políticos, a interesses econômicos. Então, o que a gente precisa entender é que a essência da mensagem de Jesus jamais vai se perder. Mas a forma como se interpreta a mensagem de Jesus é algo particular e pessoal. Não só do ponto de vista de cada um de nós como indivíduo, mas também no contexto de cada maneira como os agrupamentos religiosos, não importa o nome que é dado a eles, seja católico, protestante, espírita, a forma como eles escolhem interpretar a mensagem de Jesus. Então, a mensagem espiritual e messiânica de Jesus era voltada especialmente aos judeus do seu tempo. Ela, no entanto, adquiria caráter político ao afrontar o Império Romano e setores da elite judaica. Foi justamente a força dessa mensagem e os rebanhos que ela poderia angariar que levaram a sua crucificação e morte. Então, esse último texto, ele mostra muito para a gente esse caráter político, né, de Jesus. Não porque ele se colocasse como alguém que veio contestar as leis terrenas, porque ele contrariou qualquer um que possa achar isso quando ele disse: dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Mas a gente acaba, né? Ontem foi o domingo de Páscoa, uma data importante no calendário cristão. E o domingo de Páscoa é justamente a culminância de todo o sofrimento do Cristo. E a crucificação do Cristo, muito mais do que um caráter religioso, ela teve um caráter político. Por mais que a gente, para nós, tenha uma simbologia importante, o que levou, toda a articulação dos judeus, junto com os romanos, os poderes temporais na época, para a crucificação de Jesus, não é pela mensagem de amor que ele trazia, mas porque ela tinha um caráter revolucionário. Ele falava de um reino diferente. E qualquer reino diferente que não fosse aquele reino temporal, material que existe, significava uma ameaça, tanto para o poder judaico quanto para o poder romano. Aqui nós temos, uma descrição de Jesus, que nós tiramos do livro Há 2000 anos, é a descrição dada por Públio Lentulus, que, para aqueles que não sabem, foi uma das encarnações de Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Então ele fala o seguinte: tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos emolduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancolia e majestosa figura uma fascinação irresistível. Partindo dessa descrição, talvez a gente poderia até fazer um retrato falado de Jesus. Então, a partir dessa descrição, a gente observa que das duas imagens que eu trouxe, fisicamente, condiz muito mais com aquela do quadro que nós temos do que com aquela que eu apresentei. Por isso que eu falo que é muito irrelevante discutir a aparência física de Jesus. O que é importante nessa mensagem de Emmanuel para nós? Deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Pensa como que é um senador romano, representante de um grande poder temporal da época, ter essa percepção de Jesus. Eu chamo a atenção para a palavra misericordiosos.
Será que a gente tem uma consciência plena do que significa a palavra misericórdia? A única coisa que eu particularmente sinto dessa palavra vem de uma orientação, né, de um amigo espiritual, para evocar a misericórdia de Deus em momentos em que nós não sabemos o que pedir, em momentos de grande dor e de grande dúvida sobre o que é melhor para nós ou para qualquer outra pessoa, porque nós intercedemos em nossa oração. Então Jesus, ele era a misericórdia, a representação física da misericórdia. Semblante compassivo, sorriso divino, bondade imensa e singular energia. E era fascinante. Então, imagina o que esse espírito dessa grandeza, que luz que ele irradiava. Então, ele era para os sofredores, ele era para as pessoas, né, que buscavam o alívio para a dor, que buscava, que ansiava por esclarecimento para as almas aflitas, que buscavam respostas. Ele era uma luz que atraía, da mesma forma que a luz física atrai as mariposas. Mesmo que a gente, naquela época, pudesse falar assim, eu não compreendo porque eu sinto isso, eu simplesmente sinto. É isso que Jesus provoca em nós, à medida que nós permitimos que Ele entre em nossa vida. Tal a grandeza do seu Espírito. Então, a gente foi buscar no Evangelho o que Jesus falava de si mesmo. Que é interessante porque Jesus, ele nunca se denominou de tal ou qual forma. Ele nunca se colocou um título. O título que davam para eles é aqueles que o cercavam, né? Em um momento, quando foi chamado de bom mestre, ele refutou o adjetivo bom e aceitou o adjetivo mestre. Porque a sua grandeza espiritual fazia com que ele reconhecesse em si mesmo a sua natureza de tutelado, de tutor do planeta. Então, com isso, ele era mestre. Quem é o tutor, se não ser aquele que nos acolhe, que nos ensina, que nos ampara e nos orienta? Então, por isso, sim, mestre. Mas bom, porque a bondade dele, por mais grandiosa que fosse, irradiava, tal qual Emmanuel nos coloca, né, Publio Lentus nos coloca, ela é muito relativa diante da bondade do Criador. E ele respondeu, bom só o Pai que está no céu. E antes, né, de falar um pouquinho disso, é uma coisa que para mim é muito interessante. Quando a gente vai fazer uma análise das Escrituras, né, tanto do Antigo Testamento, que mostra a nossa raiz, a história do judaísmo, mas que traz para nós, que é a base do cristianismo, e vai ver a diferença de Jesus, é que ele muda a nossa relação com Deus. Pode ali, muita gente não ter consciência disso, mas para mim é muito claro que o Deus que Jesus nos apresenta, ele foge àquela característica do Deus que aterroriza, que amedronta, do Deus vaidoso e satisfeito pelo seu poder, né? A gente já estudou aqui, né, anteriormente Deus, e a gente vê que essa é uma imagem muito nossa que a gente faz, porque a gente coloca Deus a nossa imagem e semelhança, fugindo do contrário, em que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Jesus, quando ele fala Pai, quando ele chama Deus de Pai, e ele é Pai porque ele nos criou. O Pai é aquele que cria, que dá a vida. Ele modifica a nossa relação com Deus. Então ele veio trazer para nós uma nova forma de sentirmos o Criador na nossa vida. Não mais com medo, mas com esperança. O Deus nos apresentado por Jesus
Não é um Deus vingativo, é um Deus que ama, é um Deus que acolhe, mas também é um Deus que não derroga suas leis. Diante disso, Jesus ministrou-se: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. A gente vai observar que todas essas passagens, são 7 no total, elas estão escritas, são expressas no Evangelho de João. Essa primeira está no capítulo 6 de João, versículo 35, 41, 48 e 51. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Porém, as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. João, capítulo 10, versículos 7 e 9. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E entrego minha vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11 e 15. Então, olha só. O que Jesus fala tanto de si mesmo ali. E só nessa passagem, nós temos várias situações em que ele vai trazer para nós o conforto. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim mesmo, que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crê nisso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Tudo que Jesus fala de si mesmo, toda vez que ele se refere a si mesmo, ele está sempre pontuando que ele tem uma tarefa. Se a gente for interpretar todas essas passagens, ele está reafirmando para toda a humanidade um compromisso de nos guiar. Mas para que ele possa nos guiar, é preciso que a gente o aceite. É preciso que a gente aceite a sua verdade. Há uma das passagens que eu acho mais lindas, dessas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ela diz muito. Ela vai falar de tudo aquilo, de toda a mensagem que Jesus nos trouxe. Ela vai nos falar que Jesus, ele é uno com Deus. Porque se nós já falamos aqui de mediunidade em seus vários aspectos, nós podemos entender que Jesus é um médium de Deus. Porque ele vem para nos resgatar. Ele vem para nos esclarecer. Ele vem para nos confortar. Ele vem para nos libertar. Então, a mensagem de Jesus, ela é tão profunda que nós ainda não temos capacidade de abranger em sua totalidade. Principalmente porque a nossa visão das coisas espirituais, ela ainda é muito rasa. Ela é muito na horizontalidade, ela é muito simples. A gente ainda não concebe a bondade como Jesus nos apresenta. Então, se Jesus é para nós o guia e modelo como o ser mais perfeito já encarnado no planeta, é porque o modelo de Jesus é o próprio Deus. E aqui tem uma pergunta, que está no Evangelho de Mateus. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles mencionaram as conclusões comuns de seus contemporâneos. Então, quando Jesus faz essa pergunta,
Os espíritos, os discípulos responderam: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Moisés. E é interessante nessa passagem é que se os discípulos de Jesus falam, ou seja, é como se a gente passeasse assim entre o povo e ouvisse o que falam de Jesus. Vamos contar para Jesus o que falam dele. Quem que eles acham que Jesus é? Então, se eles estão ali falando, eles acham que é Elias, acham que é Moisés, já deixa ali, né, implícito, que naquela época já se tinha consciência da reencarnação. Ponto importante para nós espíritas, né? E qualquer outra doutrina reencarnacionista. Porque dentro das religiões cristãs, o espiritismo é a única que tem dentro da sua base a reencarnação. O Salvador então personalizou a pergunta dizendo: quem dizes vós que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, né, nessa passagem, né, que ali está um pouquinho incompleta, o Cristo responde: bendita a sua fala, porque não foi você que respondeu. Então, ali ele também deixa implícito que naquele momento ele foi intuído, né? A hora que diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, existem algumas passagens dentro do Evangelho de Jesus que é muito interessante da gente pensar e observar, né? Quem dizem os homens ser o Filho do homem? O que significa o Filho do homem, né? Nós temos uma paternidade divina. Então, a nossa paternidade divina, ela é real, ela é presente na nossa vida. Se a gente tem consciência que nós não surgimos do nada, que existe um ser, né, imaterial, uma inteligência primária, uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que criou tudo que existe no universo. Então, nós já temos essa consciência de que nós somos filhos de Deus. Então, o que vem a ser o filho do homem? Eu lembro muito dessa expressão, do seu Honório explicando o que significa filho do homem, porque é muito interessante que eu jamais chegaria a essa conclusão. Então, só mesmo uma pessoa que bem mais adiantado no conhecimento e no estudo dos evangelhos para poder ter essa interpretação e esclarecer para a gente. Então, o Filho do Homem é o resultado das mais diversas reencarnações nossas, que à medida que nós vamos renascendo, nós vamos nos aprimorando como espíritos. Então, o espírito perfeito, dentro, vamos dizer assim, dentro de uma perfeição relativa, né? É sempre bom a gente afirmar que jamais irá alcançar a perfeição do Criador. Ele é resultado das suas várias vivências, das suas várias reencarnações. Por isso, Filho do Homem. Então, a perfeição, ela é resultado dos mais diversos aprendizados nas várias vidas que transitamos. E para nós encarnarmos, nós precisamos ser gerados em um corpo físico. Não importa se a gente está falando de dimensões diferentes ou falando de planetas que pode ter uma evolução que nós ainda não compreendemos. É muito importante a gente enfatizar que as nossas explicações de tudo aquilo que a gente desconhece, ela é baseada na verdade que nós temos, naquilo que nós conhecemos. Então, quando a gente cria, por exemplo, uma caricatura de um ser extraterrestre, ou ela vai ter uma expressão humana um pouco deformada, ou ela vai ser apresentada como um outro tipo de ser do reino animal, porém com uma inteligência mais desenvolvida, não é isso? Quando a gente vê essa representação dentro da ficção científica dos ETs, a gente percebe isso. Não existe nada que eu fale assim, não, opa, peraí, isso aqui é uma forma que eu desconheço.
Não. Nós temos como parâmetro para as nossas criações, para as nossas fantasias, a base é aquilo que a gente conhece. Então, o que a gente pode dizer da nossa verdade é aquilo que o nosso intelecto dá conta de administrar. Por isso que às vezes é tão difícil a gente pensar em Deus ou querer definir Deus. Por isso eu gosto de pensar que Deus, muito mais do que ser pensado, quem é ou o que é, ele precisa ser sentido. Quem é Jesus, segundo Emmanuel? Reza as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, Emmanuel, ele vai falar para nós, isso está muito claro no livro A Caminho da Luz, de quem foi Jesus, né? Um pouquinho do que pode ter sido Jesus. Primeiro, ele nos diz lá no livro A Caminho da Luz que Jesus, ele teve uma evolução linear. O que é isso, né? Ele foi evoluindo ao estágio de perfeição em que se encontra, de uma forma que tanto do ponto de vista do intelecto, né, do ponto de vista das emoções, do ponto de vista moral, ele foi ascendendo. Então, vamos dar um exemplo. Nós passamos por várias encarnações. Em determinada encarnação, nós temos um grande avanço do ponto de vista do intelecto. Ou passamos, às vezes, várias encarnações em que, moralmente falando, nós vamos tendo conquistas no que diz respeito a amar ao próximo, no que diz respeito às nossas qualidades de amparo, de proteção, de acolhimento, de fraternidade. E, do ponto de vista do intelecto, nem tanto. E, às vezes, em outra encarnação, o nosso foco, às vezes, é mais nas questões científicas. A gente vai avançando, vai avalancando. Então, ao contrário da maioria de nós, né, da grande maioria de nós, Jesus ascendeu na sua evolução de uma forma linear. Tanto ele aprendia o que era ser um ser mais próximo de Deus, do ponto de vista da moral, né? Do ponto de vista do amor, do ponto de vista da fraternidade, quanto do ponto de vista do intelecto. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Esse é o último slide. E por que eu deixei essa frase por último? Porque a gente está estudando do ponto de vista filosófico, científico, e é muito pouco esse tempo para a gente poder falar de Jesus. Eu não tenho a pretensão de esgotar um assunto que pessoas muito mais capazes do que eu não conseguem. Mas o que eu quero trazer para nós aqui hoje é esse Jesus que veio para aqueles que precisam de médico. É esse Jesus que veio para os pecadores. É esse Jesus que veio trazer para nós uma nova perspectiva. Toda a passagem do Evangelho, toda a vivência de Jesus, o que ele nos apresenta, né, a forma como ele nos apresenta, é de um espírito
profundamente preocupado com os mais necessitados. E dessa forma, a gente sempre vai pensar, do nosso ponto de vista terreno, em uma necessidade material, né? Uma necessidade, quando a gente vai pensar nos doentes, às vezes a gente vai pensar em doente físico, as pessoas que estão fisicamente doentes. Quando a gente vai pensar no pecado, né, nos pecadores, a gente vai pensar naqueles seres que, ao nosso olhar, que ao nosso ponto de vista, estão extremamente vinculados ao erro. Quando a gente vai pensar nos coxos, nos estropiados, a gente vai pensar, vou usar essa expressão, na ralé da humanidade. E o que a gente entende é que Jesus, ele veio para que todos tenham vida, né? Que todas tenham vida em abundância. E a única forma que a gente pode ter vida em abundância é estarmos profundamente conectados com o autor da vida, que é Deus. Então esse Jesus, né, que eu quero falar um pouquinho agora, é o Jesus que está à frente dos trabalhos dessa casa. É o Jesus que é representado por aquele preto velho, que é representado por aquele português, que é representado pelo Chico, por Kardec. É o Jesus que se multiplicou em milhares de seres que estão buscando ser a sua representação viva, na medida em que acolhe, em que ampara, na medida em que esclarece, na medida em que às vezes é rígido. Porque Jesus foi tudo isso. Jesus, ele nunca se omitiu. Ele não se omitiu no momento em que era lhe pedido para fazer um papel de juiz por aqueles que talvez estivessem nas suas costas muito mais erros do que aquela que pedia para julgar. Jesus, ele não se omitiu diante do cobrador de imposto. Jesus não se omitiu diante de uma quantidade de seres que, do ponto de vista da religião terrena, que ainda nos dias de hoje nós insistimos em viver, são os pecadores. E o que nós temos hoje? Quando a gente vai falar da doutrina dos Espíritos, e eu vou falar agora desse Jesus que é nos apresentado novamente através da doutrina dos Espíritos, porque ele falou que isso ia acontecer, que ele ia mandar o Consolador prometido. É para nós lembrarmos essas características de Jesus. Então, o Livro dos Espíritos, né, agora no dia 19, ele completa 265 anos, se eu não me engano. Então, ele veio depois de mais de 1000 anos, onde o cristianismo, onde Jesus foi utilizado para perseguir pessoas que eram contrárias. Talvez a interesses políticos, mas na maioria das situações era contrário a interesses particulares daqueles que detinham, às vezes, o poder de serem chamados representantes de Deus ou representantes de Jesus. Então, quando
é trazido para nós a doutrina dos Espíritos, a gente retorna para ter de novo essa imagem de um Jesus consolador, de um Jesus que ampara, de um Jesus que mostra para nós que o comércio da fé é errado, que obter lucros em nome de Deus é errado. E quantas pessoas a gente não vê que usa o nome de Jesus como uma forma de comércio? Mas eu acho, minha interpretação é que isso fala muito de nós. Tanto quanto aqueles que usam ou abusam da fé alheia, fala muito também da forma como a gente crê, da forma como nós nos deixamos enganar, porque a mensagem de Jesus é clara. Jesus nunca exigiu pagamento. Jesus nunca pediu nada em troca quando oferecia os seus dons para curar, para amparar, para ressuscitar. Ele nunca ofereceu isso. Então eu falo que esse Jesus deturpado, que às vezes está tão presente, principalmente no atual momento do planeta, no atual momento histórico dos cristãos, esse Jesus que é utilizado para distensões, para a guerra entre os próprios cristãos, cada um querendo ter o privilégio de ser o dono da verdade, da forma como Jesus é, como Jesus faz, como com as atitudes de Jesus. Isso diz muito mais de nós. Diz muito mais do nosso atraso evolutivo. Diz muito mais de quanto a gente está longe de entender que Jesus, ele se corporificou no nosso planeta e ele viveu, ele não só falou, ele viveu para seguir o modelo de humanidade com sacrifício. Jesus não tinha uma pedra onde deitar a cabeça. Jesus, ele não tinha um emprego. Jesus, ele não tinha posses. Ele só tinha a si mesmo. Ele mostra para nós que a evolução espiritual, ela exige principalmente o sacrifício do desapego. E o que é esse sacrifício de desapego? É nos desapegarmos da nossa vida material. Nós temos um determinismo, que é assim algo tão real, não só para nós espíritas, que é uma certeza a partir do momento que nascemos, e que nós vamos morrer. E olha, não é porque a gente fala eu sou espírita e já tem um pseudo conhecimento de vida no plano espiritual, de continuação da vida, que a gente vai reagir às vezes de forma diferente, não diante da nossa morte. O espírito aceita muito bem a própria desencarnação. O que ele não aceita muito bem é o desencarne dos seus entes queridos. Então a gente tem a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus, mas a gente não quer o Evangelho que nos desperta para o sacrifício. E é sacrifício, porque o sacrifício requer a nós negarmos os nossos valores terrenos.
e abraçarmos os valores eternos. E o Cristo foi muito claro, né? Quando o jovem rico perguntou para ele: o que eu preciso fazer para te seguir? E ele disse: vai, vende tudo que tem. Ali ele estava dando uma grande lição de desapego. Desapego, porque na medida em que esse jovem fosse seguir ao Cristo, se ele se mantivesse seus bens terrenos, ele ficaria preso ao passado. E tanto o Antigo quanto o Novo Testamento está muito claro em nos falar que quando nós ficamos presos ao passado, e esse passado representa tudo aquilo que às vezes é de mais valioso para nós, nós estagnamos. Nós nos paralisamos. Nós nos tornamos verdadeiras estátuas de sal. Então, quando a gente vai abraçar uma tarefa numa casa espírita, como médium de Jesus, e eu já falei sobre isso em outra ocasião, a gente precisa ter esse desprendimento. Porque a gente vai encontrar N justificativas para não seguir adiante. Então, esse passado de justificativas que alimentam o nosso personalismo, que nos faz apegado, é ele que nos impede de seguir Jesus. Jesus nos pede um sacrifício que é muito mais amplo do que a nossa percepção terrena possa entender, porque a gente vê tudo com os olhos da matéria e do ponto de vista da matéria. Então, a fé incondicional, ela pede de nós uma entrega. E essa entrega é confiar no amparo de Deus. É confiar no amparo de Jesus. Porque nós somos os cegos, os coxos e os tropeados que o Evangelho fala. Porque essas características, ela não está condicionada ao nosso corpo físico, mas ela está relacionada às nossas deficiências como espírito eterno. E mesmo cegos, coxos, estropiados, falidos, moralmente falando, quando eu quero seguir Jesus, eu tenho que me desapegar disso e seguir adiante. Ninguém está falando que é fácil, porque quando a gente fala de reforma íntima aqui, parece muito fácil. Então parece mesmo que a condição para ascender ao plano espiritual é só se eu fizer a reforma íntima e conseguir fazer essa reforma íntima. Mas não é essa a mensagem que Jesus nos dá. A mensagem que Jesus nos dá é que Ele está conosco a todo momento. E que nós precisamos fazer essa transformação, não porque é algo que Ele pede para seguir, porque a nossa própria consciência, em sintonia com as leis de Deus, nos pede essa transformação. Porque quando nós nos envolvemos por sentimento de culpa, e esse semente de culpa, ele é muito venenoso, porque ele acaba com a nossa autoestima. O sentimento de culpa faz com que a nossa autopercepção esteja só relacionado aos nossos defeitos, às nossas dificuldades.
E não é essa mensagem que Jesus nos traz. Sabe por quê? Porque ele disse, está lá no Evangelho de Mateus, no belíssimo Sermão da Montanha. E lá, no capítulo 5, lá mais no início. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Por que será que a gente tem uma tendência, às vezes, a nos prender a uma mensagem que vai falar muito mais do nosso lado mais inferior, mais terreno, nosso lado ainda de espírito, em evolução, mas ainda com uma grande bagagem de erros, do que a nossa condição espiritual de espíritos criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, fadado ao progresso. Porque o nosso destino é ser um Cristo, é atingir essa perfeição crística. Cada um na sua trajetória, cada um no seu caminho. Mas quando Jesus diz que eu sou o caminho para a verdade, para a vida, Ele vai nos mostrar que nós vamos ter que subir na figueira brava para poder ficarmos acima da multidão. Porque essa multidão, ela quer nos derrubar. Essa multidão são as vozes, às vezes, da nossa própria consciência, alimentada pelos nossos adversários, pelos adversários do bem, que faz com que a gente esqueça de olhar em nós a criatura divina. Falho, sim. Aprendendo. Simples e ignorante, sim. Mas se eu já sei amar, um pouquinho que seja, já estou despertando para o exemplo que o Cristo é para nós. Mas para isso a gente precisa de coragem, né? A fé é um elemento importante, porque ela nos alimenta, ela nos sustenta. O amor então, o amor nos acalma, o amor nos cura. Mas a coragem é um elemento extremamente necessário para seguir Jesus. A coragem é o elemento essencial para fazermos de Jesus o nosso guia e modelo. Porque na medida que nós temos coragem de aprofundarmos na mensagem do Cristo, aprofundarmos na palavra do Cristo, nos aprofundarmos na vida, no exemplo de vida do Cristo, nós vamos ver que essa transformação, ela nos pede sim sacrifício, mas talvez o sacrifício maior seja essa fé que a divina nós temos, mas essa fé que nos faz acreditar no nosso potencial de serviço, no nosso potencial de trabalho, no nosso potencial de amor. Eu já estou encerrando aqui. Então a gente, na sexta-feira, a gente vai estar realizando, né? Depois da pandemia, vai ser a primeira vez que a gente fez ano passado de forma virtual e foi lindo. Mas depois da pandemia a gente vai estar fazendo a festa de Pai Tomé. Eu vou fazer um convite, né, para quem está aqui e para quem vier, vocês falam, para entrar nessa casa, para essa festa e se entregar. Se entregar porque a energia dessa festa, ela é surreal. A emoção que a gente sente, ela é diferente. Então, quando a gente fala que é uma festa, e é interessante porque é o aniversário de desencarne do Pai Tomé.
Então ele está renascendo, né? Nesse momento ele renasceu ali no plano espiritual. Então, nós é que ganhamos o presente. Nós ganhamos o presente de um espírito que já resolveu aceitar o desafio de seguir Jesus, de viver como Jesus, né? De amar como Jesus. Mas nós que recebemos o presente, tanta coisa linda acontece aqui durante essa festa, e que a gente possa adentrar para essa festa com espírito de gratidão, né? Outro dia eu fui sair de uma das escolas que eu trabalhava, optei por ficar em apenas um horário. E ao sair no último dia, eu fiz um café e ofereci para os meus colegas que eu ficar. Aí me questionou o seguinte: você está fazendo sua própria festa de despedida? Eu virei para ela e falei assim: não, é porque eu aprendi que quando a gente é grato, é a gente que oferece o presente. E eu posso dizer que esse aprendizado aconteceu aqui, nas dezenas de festas do Pai Tomé que eu participei. Porque é a gratidão dele pela oportunidade de servir a Jesus que faz com que ele nos ofereça o presente. Como suas palavras, suas frases, sua energia, o seu tempo. Porque ele está conosco sempre. Às vezes, quando a gente fala de um espírito, tal como o Pai Tomé, para nós, estou dizendo para nós porque ele é o nosso mentor. E a gente tem um respeito muito grande por ele, pelo seu exemplo, temos respeito muito grande pelo seu Abílio, assim como os espíritas brasileiros e até no exterior têm um respeito muito grande pelo Chico, né? E várias outras figuras importantes que nos traz tanto como forma de vida de amor e, por que não, de sacrifício. Então, quando a gente fala de um espírito que nos traz um grande respeito, a gente pensa que às vezes nós somos muito pequenos diante daquilo que ele se apresenta para nós. Mas se a gente entender que eles também são pequenas representações do Cristo, como guia e modelo, a gente vai perceber que amar não é privilégio da perfeição. Amar é aprendizado. Então, quando a gente fala da festa de Pai Tomé, a gente percebe que simplesmente por dar uma conotação diferente, uma reunião que só enche mais a casa, que é oferecida uma rosa, essa rosa é simbólica, é tradição, é quase que um ato de cultura, da forma como a nossa casa vive o Espiritismo, né, no seu aspecto principalmente religioso. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que Jesus está muito próximo de nós. E todos nós temos Cristo interno dentro de nós. A diferença para esses espíritos que eu citei aqui é que despertaram mais tempo. E Jesus disse, né? Misericórdia quero, sacrifício não. Que a gente possa ter misericórdia até para conosco mesmo. Não com excesso de autoindulgência, mas com a confiança que quando a gente começa a trabalhar em nome de Jesus, a gente vai despertando cada dia mais. E assusta um pouco a gente ver ainda a bagagem que a gente leva, porque ela é pesada. Mas se eu ficar presa a essa bagagem, eu vou paralisar, eu vou estagnar. Então, meus irmãos, eu vou terminar a minha fala de hoje falando de Jesus com essa frase maravilhosa de Pai Tomé, porque eu acho que fala muito de Jesus. Se tem fé, caminha. Só que eu vou trocar. Se ama, perdoa, e se tem coragem, enfrenta.
enfrenta, principalmente, né? Nós precisamos ter coragem para enfrentar as nossas inseguranças diante das nossas imperfeições, porque a nossa consciência, nos faz consciente, né? Trocadilho, dessas imperfeições. E por estarmos conscientes do quanto nós ainda somos imperfeitos, o medo, a culpa, às vezes faz com que a gente se torne uma estada de sal. Porque a gente está muito preso ao nosso passado de erros, quando a gente tem um futuro de acerto à nossa frente. Então, se tem coragem, enfrenta. Porque a fé vai nos ajudar a caminhar. Tenha uma boa noite, uma boa reunião a todos.